Elas estão em todos os lugares. As bolsas e as carteiras podem ser usadas em qualquer lugar. Mas acredite, você pode usar alguns desses objetos confeccionados com material reciclado. Nós fomos até Porto Alegre para conhecer a Campana, que nasceu do desejo de uma designer de modas de unir o trabalho e o meio ambiente. Essa história você confere a partir de agora. Materiais alternativos, como sempre dizemos aqui, se forem utilizados com bom gosto e bons acabamentos, podem virar objetos bem interessantes e bonitos. E foi nessa pegada de diferente, mas ambientalmente correto, que a Laura colocou em prática o sonho de ter a Campana, uma microempresa de bolsas e carteiras confeccionadas com material reciclado. A preocupação com o meio ambiente fez com que a design de modas tivesse novas ideias e uma nova estrada para trilhar. A ideia sempre veio comigo, né? Sempre estava dentro de mim. Mas eu fui estagiária de moda e no período que eu fui estagiária eu vinha conhecer o lado que era o retalho e lixo industrial. Aí, através disso, eu comecei a trabalhar no emprego onde eu estava, como estagiária, pegando a matéria-prima deles e transformando em outras peças. Só que eles trabalhavam com malha, então era bem diferente do que eu trabalho hoje. Depois que eu saí de lá, eu tinha muita vontade de fazer uma coisa minha, que eu me identificasse, que tivesse a minha essência. Aí eu comecei a trabalhar com materiais alternativos, que foi retalho de indústria de sofá, e fazia uns amigos que faziam cadeira e assim ia indo. E eu fui pegando esse material e foi nascendo a Campana aos pouquinhos. A Campana estava nos sonhos da design durante todo o período da faculdade, mas só nasceu mesmo depois que ela abriu mão de um emprego na área da moda e embarcou na aventura de criar um negócio próprio. A ideia, o sonho, virou realidade e deu tão certo que hoje, um ano depois, ela já é conhecida pelos fornecedores como a guria dos retalhos. Isto porque é a partir desses retalhos de tecidos ou de restos de estofamentos de sofás e cadeiras que ela cria bolsas e carteiras. A Campana, ela vai fazer um ano que eu vivo dela. Ela nasceu no começo de 2015 e ela veio comigo sempre, desde sempre. Eu não sou daqui de Porto Alegre, né? Mas ela sempre estava no meu plano de vida. Aí no momento que eu decidi, que eu disse, não, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu saí do emprego e decidi viver dela. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, reciclar, reaproveitar materiais e transformar é ser chique sim. E esse movimento do ecomoda, em que a Laura e a sua Campana estão inseridos, inclui desde roupas até os acessórios que levam o conceito de sustentabilidade. Muito além do simples reaproveitamento, esse novo estilo de produção tem como objetivo também o de diminuir os impactos ambientais causados pela alta fabricação de matérias-primas para a confecção de roupas, acessórios ou outros objetos usados no dia a dia das pessoas. Sim, o material que eu uso, ele basicamente é de origem sustentável, né? Eu compro retalhos de indústrias que fazem cadeira, sofá, calçado também, eu compro retalho. E esses retalhos vêm a mim com 1 metro, menos de 1 metro, e dali eu começo a fazer as bolsas e as mochilas. A minha fonte, né, é toda fora de Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre eu consigo algumas coisas também de estofarias, mas a maioria vem da região industrial calçadista de Novo Hamburgo. De lá é onde eu mais consigo tirar a matéria-prima, que é para eles lixo, mas para mim é super usável. Uma das preocupações da Laura era sobre qual material usar na confecção das bolsas e das carteiras. Por ser vegana, ela não queria usar o couro ou outro produto de origem animal nas suas confecções.
Apesar de ser um material forte e resistente, há questões éticas e ambientais envolvidas no uso do couro. Um exemplo disso é a matança de animais e a poluição de rios e córregos pelos resíduos químicos usados para tratar este tipo de material. E a preocupação da Laura ao criar suas peças é a de, sobretudo, respeitar a natureza. No começo da Campana eu trabalhei com um pouco de couro, fazia brincos com esses couros. E aí eu entrei no veganismo, né? Eu resolvi que eu não queria que nenhuma peça minha tivesse um sofrimento animal ou humano industrial. Então eu resolvi parar de trabalhar com couro. Apesar do couro ser ainda uma matéria-prima que tem muito nesses lugares de cutelarias, de curtumes, ainda existe um lixo de couro enorme, sabe? E eu admiro muito quem trabalha com o couro. Eu resolvi não trabalhar por causa da origem animal, fazer a Campana ser vegana. As peças são costuradas uma a uma na única máquina que a Laura dispõe, com os retalhos recolhidos em estofarias e ganhados de outras costureiras, ela vai criando cada uma das peças. Para essas mini carteiras, ela usou 3 pedaços de restos de tecidos e 2 de couro sintético. A única coisa que não é reciclada é o zíper. Eu entro nos galpões e porões e eu garimpo bastante, porque esses tecidos eles estão em processo de degradação, eles estão jogados, eles estão sujos, eles estão em um lugar impróprio. Eu pego esse material, trago para casa e a partir dele eu começo a nascer a peça, né? Cada uma tem uma história, um nome e uma produção. Então eu tento não fazer muitas, porque também não vou ter matéria-prima para produzir em escala. Então elas acabam sendo mais exclusivas e essenciais, né? Elas têm uma história que eu quero que a pessoa carregue. Já as bolsas, que requerem pedaços de tecidos maiores, a Laura usa o tecido sintético para as partes maiores e os detalhes ela faz com os retalhos. Cada processo de criação é diferente um do outro. Por isso, as peças não são produzidas em larga escala. Depende muito do recorte que ela possui, tanto do tecido normal quanto do sintético. Eu acho que teve uma coleção que me marcou bastante, que foi uma coleção Talismã, que foi a primeira vez que eu saí, né, de um emprego para viver de outro. E aquela coleção, nela, eu depositei todo o meu sonho e a minha energia. Ela foi tipo, não, essa vai ser a coleção de construção da Campana, que foi a coleção Talismã, que é uma das coleções que ainda mais vende, as pessoas mais procuram as mochilas e as bolsas dessa coleção. Nas produções de bolsas e carteiras da Campana, a Laura já utilizou mais de 18 quilos de retalhos. Boa parte deles ela precisa comprar, por isso a produção não é grande, mas hoje a designer já consegue viver só das vendas dos seus produtos. Antes ela vendia informalmente, mas hoje já participa de feiras como a Megusta, que acontece uma vez por mês em uma praça ou rua de Porto Alegre. Mesmo sendo um trabalho solitário, já que ela é sozinha nessa produção, Laura enfatiza que fica orgulhosa quando termina cada uma das peças da Campana. E mais ainda, quando este trabalho é reconhecido por respeitar o meio ambiente. Eu faço uma feira por mês aqui em Porto Alegre. E eu vendo pela internet bastante, e a internet ainda é o meu recurso maior para ser conhecida, né? A Campana tem um Instagram e um Facebook. No Instagram eu sou mais ativa, eu converso bastante com o pessoal, troco uma ideia, falo sobre sustentabilidade, sobre economia criativa, falo um pouco de mim e de que eu quero para a Campana. O Habitat de hoje fica por aqui, nós nos vemos novamente na semana que vem. Até lá, tchau!